Olá, meus amigos, minhas amigas, tudo tranquilo? Vamos então para a parte 3 da nossa disciplina, tá? A parte em que nós vamos discutir de uma maneira um pouquinho mais detalhada, né? Dentro do que o tempo nos permite, dentro do que o nosso planejamento propõe, o planejamento da ação docente. Esta terceira parte da disciplina, ela vai ter em si 3 subpartes. Na primeira, nós vamos falar um pouquinho mais, então, sobre planejamento da ação docente, mais detalhadamente, né? E falando um pouquinho sobre, assim, da maior para a menor instância, né? Do projeto pedagógico da escola ao planejamento de ensino, ao plano de aulas e às sequências didáticas. Daí, na segunda parte, nós vamos falar sobre o documento mais atual de orientação do planejamento do trabalho didático das escolas hoje, que é a Base Nacional Comum Curricular. Vamos falar um pouquinho mais, vamos ver o que ela é, como ela está organizada. Vamos desfazer alguns mal entendidos sobre ela, né? Algumas críticas que ela sofreu, eu acho que até injustamente. Claro que algumas têm fundamento, mas da forma como eu acredito, tudo pesado, os prós e os contras, ela ainda representou um avanço muito maior para o nosso trabalho educacional. E na terceira parte nós vamos falar sobre a avaliação da aprendizagem, que é um assunto bastante importante, bastante tabu ainda entre os educadores, né? Por que eu digo que ele é tabu? Como ele pode ser tabu se todo mundo avalia? Se todos os professores avaliam? Simples. Ele é tabu porque todos acham que sabem o que é, todos acham que sabem exatamente como fazer, mas poucos, numa conversa mais aprofundada, mais séria, conseguem ligar uma fundamentação teórica àquela prática do que eles fazem. E aí a chance de você não ter coerência entre o trabalho que você pratica e a avaliação que você pratica é grande. E aí, novamente, aumenta a chance do teu insucesso profissional, né? Pelo menos no que toca a questão da avaliação. Vamos adiante? Todo mundo pronto? Todo mundo preparado? Então a nossa parte 3A, então, como eu dizia a vocês, vai tratar do planejamento da ação docente. Meus caros, minhas caras, a gente precisa começar constatando o óbvio. Que tudo que o ser humano fez de mais importante, desde sempre até agora, tá, demandou muito planejamento. Planejamento exaustivo, planejamento que cansou mentes por toda a história. Tudo que deu resultado, tudo que levou a humanidade adiante, é por isso que eu digo toda grande ação humana. Aquelas pequenininhas, algumas em dia a dia, a gente faz até meio no piloto automático, meio no improviso. Mas aquelas que têm um grande componente de responsabilidade e de carregar o ser humano, a humanidade para diante, tudo isso, todas essas grandes ações, todas essas grandes ações foram grandes demandadoras, né, ou demandantes de planejamento exaustivo. E mesmo assim, elas não foram livres de erros. Veja que, mesmo com grande nível de planejamento, essas grandes ações humanas não estiveram livres de erros. Nenhuma delas. Tanto as mais antigas quanto as mais atuais. Se você pegar essas ilustrações aqui que eu escolhi, não muito aleatoriamente, elas têm mais ou menos uma razão de ser, você vai reconhecer 4 grandes passos da humanidade, mas que custaram muito, que a gente diz, muito tutano, queimar muita massa cinzenta, calcular, recalcular, fazer, refazer,
Mesmo a mais atual aqui, que é a tal da vacina contra o Covid-19, que com toda a pressa que a gente tem, com toda a aceleração que a gente está tendo, ainda assim é feita com muito cuidado e ainda assim os resultados às vezes não são exatamente os que a gente gostaria, mas está aí e sendo feita com muito planejamento. Nada que importe demais para a gente pode ser feito, ou nada disso deveria, pelo menos, ser feito na base do vamos ver o que dá, ou como a gente diz no popular, no chute. Você subiria o Everest, como eu costumo perguntar, sem fazer um planejamento anterior? Sem saber o quanto de oxigênio você vai precisar levar, o quanto de comida, o quanto de agasalho, quem você vai contratar como seu guia? Você não vai simplesmente chegar lá no Nepal, botar sua cara na frente de uma montanha de quase 9 quilômetros de altura e começar a subir. Ou vai? Você pode? Pode. Você deve? Ah, bom. Né? Você faria um mergulho em águas profundas sem um planejamento cuidadoso antes? Você faria um primeiro salto de paraquedas solo, sem muito treinamento antes? Nada disso, né? Então, por que né? Se esse nível de planejamento é correspondente ao nível de responsabilidade, quanto maior a responsabilidade da ação que eu quero tomar, maior deve ser o nível do meu planejamento. Por que é que com o planejamento da minha ação didática isso deveria ser diferente? E nós temos assim uma quantidade de profissionais da educação que entram em sala e trabalham sem nenhum planejamento, de nenhum nível. E não importa o quanto tempo de experiência essa pessoa tenha. Nós temos professores que têm 30, 40 anos de sala de aula. Esses, de uma certa forma, conseguem levar a coisa de uma maneira assim um pouco mais, eu não vou nem dizer, não é improvisada, mas é porque eles já têm na cabeça, essas pessoas já têm na cabeça um currículo, uma experiência de sequência, uma experiência pedagógica de por onde começar, por onde levar, onde terminar uma explicação. Eles conseguem controlar a duração de uma aula sem precisar olhar no relógio praticamente. Eles conseguem. Mas ainda assim, sem nenhum tipo de planejamento, eles correm riscos de errar uma sequência. Esquecer um assunto que eles deveriam ter abordado antes, que seria quase pré-requisito para que a turma entendesse aquilo que eles iam dizer. Aí eles lembram depois que a aula terminou. Aí começam a aula seguinte dizendo: gente, desculpem, na semana passada eu esqueci de comentar esse assunto assim, assim, assado, que teria facilitado muito a compreensão de vocês. Porque não planejaram. Porque não tinham, pelo menos, uma sequência de passos para aquela aula, que dirá para aquela semana ou aquele mês. Faltou isso. Então, para a ação em sala de aula, para o nosso trabalho em sala de aula, não pode ser diferente de eu planejar uma subida ao Everest, ou um mergulho em águas profundas, ou um salto de paraquedas solo. Tem que haver planejamento. Tem que haver um projeto. Tem que haver uma reflexão para a ação. Como diria o Donald Trump, né? Uma reflexão para a ação. Pensar antes de fazer. Projetar antes de fazer. Senão, nós vamos ser engenheiros que chegam com uma equipe de bons pedreiros no terreno e dizem: agora nós vamos levantar um prédio de 15 andares. E aí os pedreiros perguntam: é um prédio comercial? É um prédio residencial? Quantos banheiros? Quantos quartos? Quantas pessoas você projeta que vão viver em média em cada unidade habitacional, se é que é um prédio domiciliar?
o quanto de, né, quantas tomadas em cada ambiente do apartamento. E aí você na hora fazendo, eu não sei, vamos fazendo aí, a gente vai decidindo enquanto o prédio sobe. Tem gente que dá aula assim. E vocês já devem ter visto isso por aí. Tomara que não tenha sido numa experiência sua, mas tem gente que dá aula assim. E não deveria ser assim. Né? E estamos aqui constatando o óbvio, porque o óbvio muitas vezes é importante. O óbvio muitas vezes é o bom senso. Quando nós planejamos a nossa ação, aquilo que nós vamos fazer em sala de aula, nós podemos ter vários focos diferentes. Eu planejo aquilo que eu vou fazer focalizando diferentes aspectos ou diferentes atores do processo. Mas há pelo menos dois que são extremamente importantes e que dirigem a minha forma de projetar uma aula ou uma sequência de aulas. Primeiro, eu posso focalizar a ação em mim. É uma maneira mais tradicional de trabalhar? É. Eu foco no professor, parte da premissa de que eu sou aquele que vai transmitir um conhecimento de uma maneira até vertical, né? Seria quase que um de cima para baixo. E por mais que eu ilustre isso com uma imagem assim que pareça antiquada, etc., eu gosto sempre de lembrar que o antigo não quer dizer errado. O antigo não quer dizer pior. Ele tem que ser pensado em alguns momentos. Quando nós vamos introduzir um assunto para uma turma que entra num mérito que aquela turma ainda nunca trabalhou, é necessário que a gente faça alguma exposição. É necessário que a gente faça alguma conversa prévia sobre aquele assunto com aquela turma. Que a gente faça uma contextualização. Então eu posso projetar momentos da aula em que eu vou falar mais até um pouco do que eu vi. Ou quando eu estou planejando momentos de uma aula não presencial, como este agora, exatamente esse em que você está assistindo o vídeo, eu estou focalizando em mim. Eu tenho que fazer o melhor para que você compreenda a mensagem que eu estou passando. Mas depois, há momentos em que eu vou focalizar, né, em você. Nesse momento, eu estou usando algumas ferramentas que são de paradigmas que a gente procura deixar. Não é jogar completamente fora porque eles têm ainda alguma importância, como a memória tem alguma importância, por isso o behaviorismo não pode ser todo jogado fora, porque a observação da realidade, a demonstração prática tem importância, por isso o empirismo não pode ser colocado fora. Porque há ainda, ninguém conseguiu comprovar que não exista, pelo menos, não que a inteligência ou a falta dela seja absolutamente genética, ou você nasce inteligente ou não nasce, não. Aliás, isso daí não se sustenta tecnicamente, mas que parece que algumas pessoas até combinam uma predisposição pessoal com um contato cultural que os leva a desenvolver, parece que alguns dons de maneira mais forte do que outros. Você aproveita até uma ideia que os inatistas tinham, né? Você nasce com determinados dons, nasce com determinadas capacidades que podem ser aproveitadas. Então esse foco no professor nem ele não é errado, ele só não deve ser, numa sociedade da comunicação da informação, o que acontece o tempo todo. Por isso a gente procura superar a prevalência desses paradigmas de linha tradicional. Porque o outro ator focalizado é o estudante, que tem a ver com os paradigmas inovadores. Quando eu focalizo o estudante no meu planejamento, então eu estou atribuindo ao estudante, eu estou atribuindo a você, em outros momentos, nos momentos
da prática, nos momentos do autoestudo, nos momentos de participação em um fórum, nos momentos de resolver um desafio, nos momentos de me ajudar a projetar uma avaliação, de repente, porque não? Eu estou colocando você, estudante, numa perspectiva ativa. Por isso eu estou usando uma metodologia inovadora de ensino. Então eu posso planejar e devo planejar hoje o envolvimento direto do estudante nessa perspectiva de construção. Então, ela é horizontal. Se for em sala de aula presencial, com atividades, com desafios, em que eu posso estar, como na imagem que eu usei para ilustrar esse conceito, eu posso até estar misturado com os estudantes e você olhando na imagem não sabe quem é o professor, quem são os estudantes. Porque eles estão trabalhando juntos, cooperativamente ou colaborativamente, eles estão trabalhando juntos para resolver um desafio. Isso, como dizemos, responde ao paradigma inovador, que é o do construtivismo. Vamos construir respostas, vamos construir um conhecimento a partir de necessidades prementes, necessidades reais, de problemas jogados para nós. E do socioconstrutivismo, que é fazer isso usando as capacidades de parceiros e preferencialmente alguns parceiros que tenham mais experiência com aqueles assuntos até do que nós, para potencializarmos as nossas zonas de desenvolvimento proximal, como diria o Vygotsky que nós vimos. Para que elas se tornem desenvolvimento real. Então aqueles colegas que sabem um pouco mais no grupo ajudam os que sabem um pouco menos e a coisa se vai construindo, né, de uma maneira mais natural e mais aproveitável. Então quando eu vou planejar uma aula, uma sequência de aulas ou as atividades, eu posso focalizar ou ir alternando o foco entre eu, professor, e meu estudante. E é isso que a gente procura fazer. Mas o planejamento da ação docente, como é que eu chego numa escola para ser docente? Recebo lá o currículo. Geralmente assim, nós chegamos numa escola, eles nos passam um livro de chamada, nos passam o livro didático da turma, que já é mais ou menos o currículo que tem que ser seguido durante aquele ano, aquele semestre, e dizem, olha, tem que cumprir isso aqui. E pronto. 99% das escolas fazem isso. Só que as escolas não surgem do nada. Só que aquelas turmas que estão nas escolas não surgem do nada. Aqueles adolescentes, aquelas crianças, às vezes aqueles adultos que estão matriculados ali, eles têm um certo grau de homogeneidade, certo grau. Não é uma coisa só, não é como um tijolo de homogeneidade. Mas eles têm sim pessoas matriculadas numa determinada escola, em sua maioria possuem algumas coisas em comum que lhes traz um certo grau de homogeneidade, que é combinado com a história da escola, com a cultura escolar, com a expectativa a expectativa da comunidade circundante em relação ao trabalho da escola, traz um peso diferente para o trabalho do professor, porque se espera uma coisa diferente do professor naquela escola. Quer concordemos com o que eles esperam ou não, quer nos achemos que eles estão esperando o suficiente ou não, mas aí planejar para aquele grupo, planejar para aquela expectativa, planejar para aquela escola tem que ter um fundamento. Só que 99,9% das escolas que nos recebem, e será assim nos estágios de vocês, geralmente não nos dão esse fundamento. E para planejar para aquela escola, eu preciso conhecer muito bem essa escola. Onde é que eu vou
buscar essas informações para que eu possa planejar as minhas aulas de acordo com aquilo que a escola espera, que a comunidade espera. Vou entrevistar todo mundo? Não. Vou conversar com todas as turmas, com os pais, vou esperar a primeira reunião de pais? Não, às vezes não dá tempo. Existe um documento que precisaria ser lido por todos nós e que se chama-se... que genial! Ah, meu Deus, eu tava com a cabeça tão cansada hoje que acabei falando se chama-se. Nossa, que coisa linda, professor. Maravilhoso. Parabéns para mim, por esta frase lapidar da língua portuguesa. Um documento que se chama Projeto Político Pedagógico, ou PPP. Por que eu pus o político entre parênteses aqui? Porque geralmente ele é chamado político-pedagógico nas escolas públicas. As escolas públicas têm muito ainda, até por uma questão de política nacional e política estadual de ensino, né? Ela está muito ligada a essa formação social e política do cidadão, né? Então, essa função política da escola é muito reforçada nesses projetos. Geralmente, até uma boa parte das escolas particulares já adotaram o nome Projeto Político Pedagógico também, mas muitas delas têm apenas Projeto Pedagógico, é o PP, né? Então, PP ou PPP é esse documento maior da escola, porque ele vai conter todas as informações que a gente precisaria ter para entender onde é que a gente está e para quem que a gente está planejando. Porque, lendo aqui o que está posto, o projeto político-pedagógico articula a visão de mundo da escola, a visão de ensino e aprendizagem que ela tem, seus valores, sua missão, sua história, o perfil esperado dos seus egressos, sua afiliação didático-metodológica, ou seja, ali a escola nos diz até qual a preferência que ela tem por uma postura didática nossa. Ela nos quer mais tradicionais? Ela nos quer mais inovadores? Ela nos quer mais ativos? Os estudantes mais ativos? Ou ela quer os estudantes mais receptivos? Mais quietos? Né? Como é que ela encara a função do ensino e da aprendizagem? E além dela descrever toda a estrutura burocrática, a estrutura física da escola, ou como ela atende, né, as diversas formas que ela tem de atendimento aos estudantes e aos professores. Esse documento, que muita gente diz, puta, é muito chato ler, na verdade não é. Sabe o que é? Ele é o descritivo da nossa casa nova. Eu estou chegando numa casa nova, eu vou morar nessa casa por um tempo. Morar e trabalhar nela. Já imaginou que bacana que é nos darem um documento descritivo dessa casa? Como ela é, como ela funciona, como ela foi projetada, o que eu posso esperar dela, o que ela pode esperar de mim, quais são as regras ali dentro, para que eu possa saber como projetar os meus passos lá. E eu pus no ambiente para vocês um exemplo muito bem feito desses projetos político-pedagógicos, e até vou mostrar a vocês aqui rapidamente, que é de uma escola pública, tá? É lá de Brasília, né? Do Distrito Federal, que eles dizem, mas ali, Brasília, né? A escola classe 46 de Ceilândia, que é uma das cidades satélites ali de Brasília. Veja aqui, né, a escola Área Especial, setor PSUL de Ceilândia. Esse é um documento real. Então eu queria ir mostrando para vocês aqui, veja, é muito bonito até. Ele começa com uma imagem da escola. Ele está em vigência até este ano. Tá? Significa que ele vai ser refeito. Ou deveria, talvez, por causa da pandemia, tenham que segurar um pouco. Mas ele seria refeito esse ano, né? Ele foi feito para durar 4 anos, de 2018 a 2021, geralmente é a duração de um projeto desses. E olhe, já o título te dá uma ideia da orientação dessa escola.
construindo saberes. Não é repassando saberes. Não é distribuindo saberes, é construindo saberes. Veja que ela já te deu uma pista da filiação metodológica. E aí você vê, ela mostra quem foi a comissão que organizou. Vocês podem ver isso com mais calma depois, né? O conselho escolar, que é formado por pessoas da comunidade também. Interessante que aqui, ó, quem organizou foram poucas pessoas, né? Uma representante dos pais, uma representante dos técnicos, 2 representantes dos professores de uma escola toda, e aqui 5 pessoas do conselho escolar que acabaram depois revisando, né? 9 pessoas para fazer um projeto político-pedagógico são poucas pessoas. A tendência hoje é envolver o máximo possível. É envolver, veja, a gente não teve aqui envolvimento de estudantes, né? Da comunidade só os pais, a gente não teve o envolvimento de comunidade externa. Mas tudo bem, é uma escolha que a escola pode fazer, de acordo com as orientações da Secretaria de Educação. Tá? Mas vocês vão encontrar documentos que pedem mais participação. Tá? Um pensamento para começar. Os pensamentos também, quando não são escolhidos à toa, nos dão uma pista genial sobre como aquela escola funciona e quer que a gente funcione. Olha o que eles escolheram como um pensamento que abre o documento. A acomodação em mim é apenas um caminho para a inserção, que implica decisão, escolha, intervenção na realidade. Olha só. A acomodação em mim é apenas um caminho para a inserção. A acomodação em mim, ele está falando dos saberes, do conhecimento. O conhecimento que eu absorvo é só um caminho para que eu me insira na sociedade. Esse é um caminho para que eu decida, para que eu escolha, para que eu intervenha e modifique a realidade. E o autor, Paulo Freire. Então veja, a construção do conhecimento, o conhecimento para a inserção e a ação social. Você já nota o que essa escola espera do trabalho do professor. E aí vejam como esse documento, que tem 101 páginas, é completinho. O que seria interessante para vocês lerem depois, eu gostaria que vocês dessem bastante atenção, porque as atividades que têm a ver com essa parte da disciplina vão muito se basear aqui. Tá? Gostaria que vocês vissem qual a missão da escola, quer dizer, o que ela espera ser. Tá? Um pouquinho o histórico da escola, tem uma página. O diagnóstico da realidade, que é quando eles falam do público, onde eles estão inseridos, a realidade de funcionamento da escola. Os indicadores de desempenho, quer dizer, como é que ela se compara a outras escolas da rede, para você ver se é uma questão de manter ou de melhorar ou de chegar num desempenho que ainda não é o satisfatório. Tudo isso é muito importante. A função social da prática da escola e os princípios orientadores da prática pedagógica, tá? E principalmente concepções teóricas. Essas 34 primeiras páginas é preciso ler para vocês entenderem. Imaginem-se que vocês são professores chegando nessa escola de Ceilândia. Entendam onde vocês estão. Tá? Aí eles vão dizer qual a organização do trabalho pedagógico da escola, os elementos constitutivos da organização curricular, tá? Aqui é o que eles têm, né? Como está organizado o currículo. É interessante notar, né? O que é mais importante aqui para vocês, né? Talvez vocês darem uma olhada aqui, ó. Eles trabalham aqui com ensino fundamental, que são anos iniciais, tá? Usando até o 5º ano. Eu sei que não é
a praia em que vocês vão estar, necessariamente, mas é importante vocês notarem, tá, quais são os elementos constitutivos da organização curricular. O que é que eles seguem para planejar o currículo desse pessoal aqui? O que eles seguem? Tá? Aqui são os serviços de atendimento, como funciona, que é uma cultura da paz, o dever de casa, tá? Semana da família, eles vão colocando detalhes, né? Outra coisa que é interessante vocês lerem são as práticas e estratégias do processo de avaliação. O que é a prática avaliativa e depois, né, como é que se faz a avaliação na escola, para você concordar ou não, para você achar que está incompleto, está completo, não sei, se tem a ver com a questão, os princípios pedagógicos norteadores da escola ou não, e o conselho de classe, como é que funciona. Tá aqui. Essas são as partes mais importantes para vocês verem e se localizarem. Tá? Vocês vão ver que é um texto bastante bacana, é um texto bastante limpo, tá? Você já tem uma noção do que esperar da escola, de quem são os estudantes, a comunidade em volta, para vocês imaginarem, né, o que planejar e como planejar e que tipo de aula planejar para este pessoal daqui. Tá? E nós vamos imaginar que eles têm 6º a 9º ano aqui. Tá? Porque os princípios pedagógicos seriam os mesmos. O que esperar do professor é a mesma coisa. Ninguém é inovador nas séries iniciais e quer ser tradicional depois. Ou ao contrário, os princípios são os mesmos. Tá? Então, para vocês terem uma ideia. Então, aquela primeira parte, as 30 e poucas primeiras páginas, a organização curricular das séries iniciais e depois a prática avaliativa, né? A prática avaliativa, ok? Depois que a gente lê o projeto político-pedagógico da escola, a gente entende em que casa a gente está. Daí a gente consegue fazer uma sequência de planos para nossa disciplina. Eu já sei com quem eu estou lidando, eu já sei o que as pessoas esperam, o que a escola espera dessas pessoas, eu já sei o que essas pessoas esperam da escola, então agora eu vou começar a planejar a minha disciplina. E aí você pode pensar para o ano que você quiser aí, entre 6º e 9º ano. Tá? Você vai podendo imaginar dentro da sua disciplina. Por que isso? Porque são conceitos mais iniciantes, são maneiras mais simples de começar um planejamento. Tá ok? Porque a partir do conhecimento do projeto político-pedagógico eu consigo fazer um plano de ensino para minha disciplina. Então é o meu plano de ensino que, coerentemente com o que está exposto no projeto político, vai adaptar aquilo para mim, para o meu trabalho. Qual a minha ementa? A minha ementa diz em termos gerais os temas, os problemas que eu vou abordar naquele ano, naquele semestre na minha disciplina. Dentro desses temas, quais os conteúdos? Quais os objetivos gerais do meu trabalho para aquele semestre ou para aquele ano, né, de acordo com a disciplina? Quais os meus grandes objetivos gerais? E os específicos? Os meus gerais para este ano são tais. Os meus específicos, dentro dos meus conteúdos, quais são? Que metodologia eu vou usar? Que deveria estar lá de acordo com as orientações metodológicas da escola. Quais as referências essenciais que eu vou usar? Que vão balizar o meu trabalho? Referências além do livro didático? Referências teóricas? Referências práticas? O plano de ensino vocês já conhecem. Que é esse carinha aqui, que vocês receberam, por exemplo, da nossa disciplina no início do semestre. Tá? O plano de ensino contém tudo isso. Veja, a ementa, as grandes, né, as grandes
Os grandes temas: a relação entre pesquisa, a formação de professores e o trabalho docente na escola, a relação entre professor, aluno e conhecimento nos diferentes aspectos de ensinar e aprender, a aplicação do conhecimento formal às situações práticas, estratégias de ensino e aprendizagem no contexto educativo, a avaliação da aprendizagem e práticas avaliativas, a formação continuada do professor. E essa ementa se desdobra em conteúdos. Veja, a relação entre pesquisa, formação de professores e trabalho docente na escola se desdobra em a construção do conhecimento teórico a partir da prática docente, a pesquisa como processo formativo do professor, a reflexão na e para a ação docente, a relação entre professor, aluno e conhecimento dos diferentes aspectos do ensinar e aprender, a interação entre professor e aluno, estratégias que favorecem a aprendizagem do aluno, conhecimento científico e conhecimento escolar. Né? E é aqui que você desdobra quais os objetivos para a disciplina, aqui para um semestre. Compreender a aprendizagem do aluno a partir do processo de ensino e da avaliação, entender a relação entre a pesquisa, a formação de professores e desenvolvimento profissional docente, perceber a concepção de professor reflexivo para o aprimoramento da prática docente, planejar, organizar e avaliar o ensino, considerando propostas curriculares, estratégias de ensino e aprendizagem, recursos didáticos e materiais de apoio pedagógico, compreender o conceito de formação inicial, formação continuada e desenvolvimento profissional, tá? Aqui, veja, tem muitas coisas aqui que são detalhes nossos da universidade. Quantas aulas teóricas, quantas horas de complementação de carga horária, o total das aulas, né, de horas de aula. Tá? Na segunda parte aqui de um planejamento de ensino, temos aqui a repetição, tá? Os dias da semana em que haverá essas aulas, quantas? 12 quartas-feiras, por exemplo. Aqui, o planejamento da sequência dos conteúdos das aulas por data, né? E por fim, as referências. Né? Aliás, detalhes, os procedimentos de ensino, as atividades de complementação de carga horária, como são, os procedimentos de avaliação e as referências utilizadas, além de algumas orientações gerais. Esse é o planejamento chamado planejamento de ensino. Esse é o planejamento de ensino, em que nós temos daí, né, no máximo aqui, a separação data a data dos conteúdos. Mas ele tem que estar amarrado com o projeto pedagógico da escola. Né? Abaixo dele, nós temos o plano de aula. O plano de aula ele é muito importante ser feito. Especialmente no início de carreira, ele tem que ser mais completo. Quando nós vamos fazer um teste para lecionar numa escola, eles nos pedem o plano de aula daquela aula teste que nós vamos dar. Então, ele é mais esmiuçado, porque ele organiza conteúdo e forma de trabalho para o período de uma aula, da forma mais detalhada possível. Um período de aula, 50 minutos, 100 minutos, não sei, 90 minutos. Você vai organizar o passo a passo para aquela aula. Gente, quanto mais no início da carreira a gente está, mais importante isso aqui é. E nós não sabemos quais são as escolas que vão nos exigir isso durante a carreira toda. Há escolas que vão pedir isso, não importa se a gente tem 30 anos de experiência, eles vão pedir o planejamento de aula a aula. Eu sei que na prefeitura, nas séries iniciais, isso é feito. Nas creches, as atividades, as aulinhas de creche são feitas assim. Planos de aula diários. Aula a aula o que vai ser dado. E como é feito um plano de aula? Um muito bacana que eu quero mostrar a vocês é um modelo da Secretaria de Estado aqui de Educação, tá? Que eu puxei do dia a dia educação, e eles pedem para os concursos de professores. E a maioria das escolas públicas e particulares usam um modelo como esse aqui para um plano de aula. Aqui você organiza um conteúdo para um momento de aula, tá? Então você tem
no início, a identificação do professor, da disciplina, que aqui eu pus língua portuguesa, o conteúdo, interpretação e produção textual, a série, eu pus aqui um 8º ano, carga horária, 50 minutos. Qual o tema? Qual o tema? Conhecendo o seu próprio hábito de estudo e forma de aprender. Então, nessa escola havia isso no plano de ensino. Né? Conhecendo sua própria forma de aprender, seu próprio hábito de estudo. Né? Objetivo geral desta aula de 50 minutos que será dada em língua portuguesa. Despertar o olhar crítico para o próprio hábito de estudo e estilo predominante de aprendizagem. Um objetivo para caber em 50 minutos. Objetivos específicos. Aqui você vai notar que eles estão com códigos na frente. É que este plano de aula já está baseado na Base Nacional Comum Curricular, que traz para os diferentes anos competências e habilidades diferentes que têm que ser trabalhadas em cada série, em cada ano. Então, não é só aquilo é o mínimo, é uma base comum curricular. Pode ser expandida o quanto a gente puder, o quanto a gente conseguir. Mas o mínimo que se espera é aquilo. E há alguns objetivos específicos. Depois nós vamos entender esses códigos aqui. Tá? Nós vamos entender esses códigos depois. Objetivos específicos para essa atividade de 50 minutos. Esse daqui que é grifar partes essenciais do texto, tendo em vista objetivos de leitura. Produzir marginálias, que é aquela nota que você faz no canto das páginas, nas folhas. Ou tomar notas em outro suporte. Sínteses organizadas em itens, quadro sinóptico, quadro comparativo, esquema, resumo ou resenha de texto lido, com ou sem comentário ou análise, mapa conceitual, dependendo do que for mais adequado, como forma de possibilitar uma maior compreensão do texto, a sistematização de conteúdos e informações e um posicionamento frente aos textos, se esse for o caso. E outra, comparar com a ajuda do professor conteúdos dados e informações de diferentes fontes, levando em conta seus contextos de produção e referências, identificando coincidências, complementaridades e contradições, de forma a poder identificar erros, imprecisões conceituais, compreender e posicionar-se criticamente sobre conteúdos e informações em questão. Pronto. Isso aqui, então, os objetivos específicos, aqui o geral, os específicos foi puxado da BNCC, e aí o desenvolvimento e atividades, aqui, passo a passo, com previsão de duração de tempo. Explicação das atividades, não é daquela, ficou um negócio sobrando aqui. Explicação das atividades daquela aula e seus objetivos, até 5 minutos, início da aula. Distribuição de cópias do texto, como eu aprendi a aprender, uma folha para cada estudante. Pedir que o leiam, marcando as principais ideias do autor sobre o aprender a aprender. Tá? 10 minutos para essa atividade. Distribuição de cópias do questionário Hanna e Alonso, como vocês fizeram, sobre estilo de aprendizagem e orientação para preenchimento desse de seu gabarito. 10 minutos. Levantamento dos diferentes estilos presentes da turma. Em primeiro e segundo lugar de cada estudante, levando à criação de 2 placares no quadro, né? Um de primeiros lugares e um de segundos lugares, para futura orientação do professor, da fala, 10 minutos. Solicitar que, em grupos de número similar de participantes, aí nós vamos em grupos, formados a partir da identificação de estilos predominantes de aprendizagem, produzam uma forma de síntese das ideias do texto lido no início da aula, de acordo com as preferências identificadas por tais estilos predominantes. Então, você tem um pessoal que é mais teórico, pode fazer em forma de texto, um pessoal que é mais mão na massa, pode fazer um mapa conceitual ou mental, um pessoal que é mais pragmático, esquemas em tópicos, né? E a atividade pode ser terminada nos minutos iniciais de uma próxima aula. Nessa aqui, até 10 minutos é o começo dessa atividade. Cada grupo vai produzir
ou duas propostas, né, de síntese do texto como eu aprendi a aprender, que eles já marcaram, que eles já estudaram, de acordo com seu estilo predominante de aprendizagem. Até 10 minutos. E retornar à classe a um estado de tranquilidade para finalizar as atividades 5 minutos finais. Então aqui eu tenho esse planejamento de 50 minutos de uma aula. Recursos metodológicos, né? Na verdade, por mais que o Estado fala de recursos metodológicos, aqui eles acabam pedindo que você liste mesmo são recursos materiais. Cópias suficientes do texto, como eu aprendi a aprender, do questionário Rane Alonso sobre estilos de aprendizagem. Canetas coloridas ou marca-texto, quadro de giz para anotação dos resultados. Pronto. Como é que eu vou avaliar o resultado desta atividade, que pode ser uma atividade preparatória para o semestre, né? Observação direta da participação dos estudantes na atividade. Atenção especial às dificuldades que possam surgir quanto à interpretação do texto lido ou de vocabulário. Avaliação da capacidade de seleção de informações essenciais e secundárias a partir das marcações feitas no texto lido para futura organização de aula específica sobre o assunto, caso seja necessária essa aula. Então, você vai notando, conforme eles forem marcando, né, o que é que eles marcaram, o que foi essencial. Caso a gente note que eles não têm muito a noção de como se faz marcação de texto, nós, professores de português, nós podemos futuramente dar uma aula sobre isso. Porque tem gente que marca um texto inteiro, tem gente que marca só uma palavrinha ou outra. E é uma técnica de marcação. Qual é a técnica de marcação? A gente pode falar disso depois. E, por fim, a apreciação dos documentos de síntese que vão ser entregues ao final das atividades, que podem ser utilizados como exemplos numa aula futura sobre as diferentes formas de registro. Texto, mapa mental, mapa conceitual, gráfico, desenho, né? E as referências bibliográficas que eu usei. Essa primeira é inventada, né? Tanto que é disponível no site inventado.com.br. Esses dois próximos aqui são reais, esse vocês já tiveram até acesso. E aqui a Base Nacional Comum Curricular. Tá? Isso para a gente poder fazer um plano de uma aula. Se for matemática, é um assunto da matemática, química da química, biologia da biologia. Tá? Só que, por fim, há assuntos que duram mais de uma aula. Eles vão durar mais de uma aula. Para trabalhar um determinado conceito, um determinado assunto, um cálculo, né? Às vezes eu tenho atividades que eu tenho que subdividir nos 4 grandes objetivos, mas eu vou precisar de 4 ou 5 aulas, cada uma com um passo diferente, com uma atividade diferente, para que no final dessas 3, 4, 5 aulas eu consiga ter o produto de aprendizagem que eu quero, o nível de compreensão que eu quero. O que é que eu uso daí? Aí eu uso uma coisa chamada sequência didática. A sequência didática não é mais do que uma articulação de 2 ou mais planos de aula para que um assunto seja trabalhado de forma completa. Se você imaginar em língua portuguesa que você vai trabalhar as classes gramaticais, substantivo, verbo, preposição, adjetivo, pronome, interjeição, blá 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 blá, você não vai tentar fazer isso caber em 50 minutos. Você pode tentar colocar as 10 classes gramaticais em 3 aulas, que vão se somando umas às outras. Eu começo explicando 4 que me parecem mais simples, daí 3 numa segunda aula, 3 numa terceira, e vou tornando os exercícios mais complexos à medida em que as aulas vão passando. Eu começo aqui, na próxima aula eu retomo isso e amplio, na terceira aula eu retomo as 2 primeiras e amplio, e posso trabalhar um mesmo exercício pedindo que eles identifiquem coisas diferentes no mesmo exercício.
ou fazer desafios diferentes, não sei. Mas o importante é que para trabalhar a ideia classes gramaticais, eu vou precisar de pelo menos 3 aulas de 50 minutos. E aí eu vou planejar uma sequência didática que é a articulação de 3 planos de aula para 3 encontros de 50 minutos. Eu posso fazer 3 planos diferentes, ou eu posso fazer um plano só, chamado sequência didática e duração, 3 aulas de 50 minutos. E vou separando daí a descrição dos passos a passos, né? Primeira aula, segunda aula, terceira aula. 50 minutos cada uma. Os objetivos daí tem que ser um pouquinho mais completos, tá? E a forma de eu planejar as atividades, os desafios também um pouquinho mais completa. Então a sequência didática ela não tem segredo. Se você faz um plano de aula, a sequência didática é uma articulação de planos de aula para algo que não cabe em 50 minutos. Aquele ali dos estilos de aprendizagem até cabem em 50 minutos. Às vezes você vai precisar de alguns minutinhos no começo da outra aula para comentar alguma coisa. Mas na prática, talvez eu descobrisse que da próxima eu vou ter que usar 2 aulas de 50 minutos. Toda a parte de resolução na primeira e de comentário na segunda. Talvez. Né? Talvez isso. Vivendo e aprendendo. Então, os níveis de planejamento na escola, essencialmente são esses 3. Tá? O 4. O projeto político-pedagógico, que é o maior deles, o mais amplo, que orienta o plano de ensino, que orienta os planos de aulas e que orientam, por sua vez, quando necessário, as sequências didáticas. E ali vocês têm em mãos e no Moodle exemplos desses documentos que vão fazer parte de um dossiê final de entrega na disciplina, para a nota da disciplina, e que eu vou explicar depois. Mas que vocês vão ter de fazer pelo menos planos de aula, planos de ensino, planos de aula e uma sequência didática. Projeto político-pedagógico vocês não vão ter que escrever. Claro que não é o caso agora. Mas um plano de ensino, de aula e sequência didática, isso eu vou pedir. Tá? Para trabalhos, por exemplo, de trios ou quartetos, eu vou solicitar um pouco adiante, estejam prontos para isso. Com isso a gente encerra essa parte 3A. Reveja o que você precisar e olhe os exemplos dos documentos que estão ali para já ir se acostumando com o que você vai ter que trabalhar para adiante. Tá ok? Abraço para todo mundo.